Como saber que a dor é fibromialgia? Você tem que ir no médico para fazer um diagnóstico, tá? Aí ele vai te avaliar completo e aí ele vai te passar o diagnóstico. Não tem como saber assim. Não é tão simples quanto parece. Não é somente da dor, né? Tem outras questões que estão envolvidas. Agora, se de repente a sua pergunta não foi essa, foi outra, tenta reformular aí para mim e fazer uma pergunta mais específica para ver se eu consigo te ajudar, tá bom? Mas assim, quando a dor é característica de pessoas que têm fibromialgia, ela tem que ser em membro superior, membro inferior. Então você tem que sentir a dor, né, na parte superior, que é cintura para cima, e parte inferior, cintura para baixo, entendeu? É assim que funciona. Mas não é somente a dor que é um parâmetro para o paciente receber o diagnóstico, tá? Tem que ir no reumatologista, exatamente isso que a Caixinhos de Fogo falou. Exatamente isso, tem que procurar um médico para ele te avaliar, porque assim, ó, tem algumas outras doenças, né, que o médico ele precisa descartar. E como ele vai saber disso? Ele vai saber através de exames. Então ele vai fazer exame e aí ele vai descartando para ter 100% de certeza que você não tem alguma outra doença que é muito similar à fibromialgia, entendeu? E aí depois ele descartar as doenças que ele acha que possivelmente estão ligadas com o seu histórico, aí sim, aí ele vai ter mais certeza, tá? Então por isso que a recomendação é sempre essa: procure um médico para fazer a avaliação. Se você nunca fez, não tenta buscar na internet. Eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, as minhas dores são muito parecidas com o que você fala, com o que eu leio no Google, com o que uma pessoa que tem fibromialgia falou, entendeu? Mas não faça esse autodiagnóstico, tá? Sempre tenha um amparo do médico. Então, busque ajuda profissional, tá bom? Aqui foi uma afirmação, né, que é da Márcia. Ela falou assim: tenho muitas dores, principalmente no frio. No frio, realmente, quem tem fibromialgia tem essa sensibilidade maior, entendeu? Então, a probabilidade de você sentir dor no frio, ela é aumentada, né? Professor, é uma regra absoluta, todo mundo vai sentir mais dor no frio? Não. Tem pessoas que é o contrário, por incrível que pareça. Ela sente, ela tem um mal-estar, a sensação de mal-estar, na temperatura úmida, temperatura mais quente, tá? Mas a maioria das pessoas que tem fibromialgia tem essa sensibilidade do frio aumentada. Então, no frio, ela sente mais dor. O nosso corpo, ele tem uma temperatura, não tem que manter uma temperatura? Quando você pega o termômetro lá e você afere, né? Você mensura, você verifica a sua temperatura. Não tem uma média do ser humano? Então, quando a temperatura ela baixa, dependendo do local que você se encontra, seu corpo ele precisa manter essa temperatura. E para ele manter, o que ele vai fazer? Ele vai se defender. O que ele faz? Ele contrai. Ele não contrai? Quando você se expõe ao frio, você não trava o corpo todo? Quando você gera essa contração, você gera energia. Energia é calor, ela se transforma calor no seu corpo. Aí você aumenta a temperatura corporal. A tendência é essa, entendeu? E aí, quando você faz essa contração involuntária, você não pensa, você não fala assim, ah, vou contrair todos os meus músculos. Ele contrai ali como forma de defesa. Quando isso acontece e fica por um longo período, você desgasta muito o corpo cansa, porque o músculo ele vai estar trabalhando. É como se você estivesse fazendo um exercício específico e ficasse na posição de isometria. O que é isometria? Paradinho. Então, por exemplo, imagina um agachamento. Você faz o agachamento, aí você desce, ao invés de você subir, você desce e fica lá parada na isometria, cadeirinha, sabe agachamento cadeirinha? É difícil, não é? Para você ficar naquela posição, a musculatura está contraindo, certo? Você desceu, segurou, a musculatura está em contração. Então é mais ou menos isso, desgasta muito da musculatura. E aí você fica com mais dor. Tem alguns outros pontos também que acabam acontecendo, mas de forma geral é isso. Ó, a Valéria Oliveira, ela falou o seguinte, né? Eu estou com muita dor agora. Qual exercício eu posso fazer? Geralmente, quando a aluna ela se encontra numa fase de dor, uma dor muito forte, qual que é a estratégia que eu utilizo, tá? Essa estratégia vai ser utilizada com todas as pessoas? Não. Mas o que eu vou te passar aqui é de uma forma geral, tá bom? Que, dependendo do caso, você consegue adaptar para você. Então, por exemplo, quando você está com muita dor, eu não vou utilizar um exercício de
fortalecimento, que chama exercícios resistidos, tá? O que é resistido? É você pegar algum tipo de peso, ou até mesmo o peso do seu corpo, e aí você precisa fazer um movimento para vencer aquela resistência. Se for o peso do seu corpo, a resistência vai ser a própria gravidade, o peso corporal. Se for alguma máquina, a resistência vai ser a máquina. Você precisa empurrar aquela plataforma, você precisa puxar aquela plataforma. Se for um elástico, a resistência vai ser o elástico, entendeu? E assim tem outros exemplos. Então, quando você faz isso, você gera tensão na sua musculatura. Para você fazer algum movimento específico, o músculo precisa contrair, o músculo precisa relaxar. O movimento é contração, relaxamento. Entendeu? E aí, quando você está com muita dor, esse tipo de estímulo eu não costumo utilizar muito com as alunas. Se eu utilizo muito pouco. Não da forma tradicional que a maioria dos profissionais acabam utilizando por aí. E aí, o que eu faço? Eu foco em exercícios de relaxamento. Quais são as opções, professor, desses exercícios que o senhor está dando como exemplo? Por exemplo, um alongamento, um movimento da sua articulação, né, das suas articulações. Simples movimentos, eles podem ser utilizados para melhorar, para esticar o seu corpo, para melhorar a flexibilidade, para melhorar a própria função da sua articulação. Quando você fica muito limitada, sem estimular a articulação, ela vai, como se fosse enferrujando, vamos falar assim de uma forma mais popular, para ver. Eu tento falar sempre o mais simples possível para vocês conseguirem entender. Então, se você não movimenta aquela articulação, ela vai enferrujando, entendeu? Então, você precisa, por exemplo, um alicate. Se você tem uma caixa de ferramentas na sua casa, o alicate, se você deixar ele muito tempo parado, a tendência é o quê? É ele ficar travado. Quando você vai usar, depois de muitos anos, você tem que passar um óleo, tem que passar um lubrificante, alguma coisa para ele voltar e ficar mais, ficar maleável, ficar mais funcional, ele funcionar melhor, entendeu? Agora, se você não usa aquele equipamento por muito tempo, ele vai ficar duro, vai ficar difícil de usar, vai ficar enferrujado. Então, mais ou menos, a gente pode trazer essa analogia, por exemplo, do nosso corpo, da nossa articulação, entendeu? Então, eu focaria nessa fase específica em exercícios de relaxamento, tá? O alongamento, mobilidade, a própria automassagem, que em alguns locais você vai encontrar com o nome de soltura miofascial, né? Aí tem várias ferramentas, tem o bastão de soltura miofascial, que é como se fosse um rolo de massagem, tem a bolinha, tem rolo de soltura miofascial, tem equipamentos elétricos, que é aquela pistolinha que ela fica fazendo um movimento assim repetitivo, tem aquelas máquinas que na ponta dela ela fica rodando, tem os próprios materiais, por exemplo, tem os próprios profissionais, por exemplo, fisioterapeuta, massoterapeuta, que pode fazer esse trabalho específico com você, e tem diversas técnicas que eles conseguem utilizar, e vai depender do conhecimento de cada profissional, né? Tem diversos tipos de massagem. Massagem relaxante, massagem esportiva, tem massagem com bambu, com outros materiais, enfim, tem um universo, né? Só um exemplo, a própria reflexologia, não sei se vocês já ouviram falar, que você faz a massagem ali na sola do pé, cada ponto específico vai trabalhar uma parte do seu corpo, né, que é uma medicina tradicional chinesa, me corrija se eu estiver errado, tá? Enfim, tem a auriculoterapia, que dá para ser utilizado, que é aquelas sementes que você utiliza, né, os cristais, coloca na orelha, cada ponto também, mas aí são medicinas alternativas, tá? Eu já fugi um pouco dessa questão em particular desse assunto. Mas, basicamente, eu utilizaria essas estratégias para quê? Para, se você está com muita dor, conseguir colocar o seu corpo em movimento, diminuir o limiar de dor, entendeu? E quando isso acontece, aí sim eu entraria com exercícios de fortalecimento, de reforço muscular, entendeu? Porque o seu corpo ele vai estar menos estressado de uma forma geral. Ele vai estar menos sensível, entendeu? Por quê? Porque você relaxou de uma forma geral, você melhorou o movimento da articulação. Aí sim você entra com o exercício de fortalecimento, tá? Então, nesse caso, quem que perguntou aqui? Deixa eu dar uma olhada. Alguém que falou, agora eu perdi. Muita mensagem, mas eu perdi. Então, nesse caso, ao invés de começar da forma tradicional que todo mundo começaria, logo com o exercício de fortalecimento, eu focaria em utilizar essa estratégia que eu passei aqui, entendeu? Ó, a Lucy Maralbani, boa noite. O fato de não aguentar fazer nenhum tipo de
de serviço caseiro, tipo varrer, espanar, limpeza em geral, tem a ver com a fibromialgia ou posso ter outro problema que ocasiona isso? Não, então, vamos dizer assim, esse histórico que você acabou de passar, né, de não conseguir fazer as atividades diárias, a gente não pode pegar essa informação e falar assim, poxa, você tem fibromialgia, entendeu? Você teria que ir no médico para ele avaliar, tá bom? Avaliar outros quesitos que são super importantes que ele precisa entender para te dar um diagnóstico. Mas assim, a maioria das pessoas que têm fibromialgia, que são sedentárias, tá? Elas não conseguem, elas têm esses mesmos sintomas, essa mesma descrição que você passou. Se ela vai tentar varrer a casa, limpar a casa, fazer as atividades do dia a dia dela, ela não vai conseguir, ela vai ter muita dificuldade. Entendeu? Mas precisa de mais informações, como eu falei um pouco mais cedo aqui, não sei se você entrou depois, a fibromialgia é muito similar a algumas outras doenças. Então, o que os médicos fazem? De acordo com o seu histórico, de acordo com o que você passa para ele vai pedir alguns exames para descartar outras doenças que são parecidas com a fibromialgia, que talvez você não tenha fibromialgia, você tenha essa outra doença que, através do exame de imagem, o exame de sangue, eles conseguem identificar, entendeu? Agora, já a fibromialgia, não. Então, ele faz esse exame e aí ele verifica, putz, não deu alteração no exame, ela não tem esse tipo de doença. E aí vai descartando, ó, esse aqui não tem, esse aqui não tem. Tem uma lista gigantesca, a doença tem várias, né? E aí, no final, depois de avaliar aí, dele chegar numa conclusão, ele vai te dar esse diagnóstico de fibromialgia. E aí sim você vai conseguir ter uma resposta para iniciar um tratamento com mais eficácia, entendeu? Quando você sabe o que você precisa trabalhar, fica muito mais fácil gerenciar, entendeu? Não sei se vocês já ouviram naquela frase, o que não é medido não dá para ser gerenciado. Então, tipo assim, se eu não sei aonde você quer chegar, dificilmente eu vou conseguir mostrar um caminho para você, entendeu? Aí eu falo assim, qual é o seu objetivo? Aí você fala, não sei, eu não tenho objetivo na minha vida. Então, como que eu vou trilhar um caminho para você? Você precisa ter algum objetivo, você precisa ter alguma vontade, você precisa querer fazer algo, entendeu? De uma forma geral. Fala assim, meu objetivo, por exemplo, quando você entra numa empresa, qual é o seu objetivo aqui na empresa? Meu objetivo é crescer profissionalmente, daqui 5 anos chegar num cargo de gerência e tal. Aí tudo bem, entendeu? Então, o caminho vai ser esse. Você não tem faculdade, precisa fazer uma faculdade, precisa se preparar profissionalmente, fazer um curso técnico e etc. Então, você sabe ali que é palpável ou não, você consegue chegar, para você chegar nesse caminho, vai ter que fazer isso. Você está disposto a seguir esse caminho, entendeu? Então, mais ou menos assim, né? Trazendo um exemplo para a parte profissional. A Ruth falou, eu utilizo quando estou com uma crise muito forte, mas o que resolve para mim são os seus exercícios. Olha só que legal. Ela utiliza essa estratégia, né, de relaxamento, mas ela falou que o que resolve para ela são os exercícios que eu montei para ela. A Ruth é minha aluna, né? Para quem não sabe, ela está assistindo a live aí. Ficou muito feliz. Que bom, Ruth. Parabéns, viu? Muito obrigado pelo sua contribuição aqui com a galera, né? Porque tem pessoas que têm essa visão e acaba achando que o exercício, de forma geral, vai trazer mais dores, não vai ajudar ela, né, de certa forma, porque talvez ela teve uma experiência frustrante com o exercício, e aí ela acha que todo e qualquer tipo de estratégia que vai ser utilizada, ela pode passar por aquele cenário mais uma vez, entendeu? E só que não é bem assim, né? É igual corte de cabelo, por exemplo, quando você vai cortar o cabelo, aí vamos supor que você vai no cabeleireiro. Você fez um corte lá e o cara cagou seu cabelo. Aí você tem aquela experiência, vai ficar na sua cabeça, vai ficar um trauma, vamos dizer assim. E aí você não vai querer mais cortar o cabelo, você vai falar, putz, você fica com receio, né? A pessoa passa por aquilo de novo. Só que você tem que entender que cada profissional é um profissional diferente. Se for com o mesmo profissional, você vai pensar 10 vezes antes de ir. Vai falar, putz, o cara vai fazer aquela cagada que ele fez no meu cabelo de novo e tal. Então você não vai ter aquela confiança para fazer. Mas, não sei, tem muitas variáveis, né? Tipo, o profissional não estava num bom dia, o profissional realmente não está preparado o suficiente, ele não entendeu a mensagem que você queria passar, ou não é um bom profissional também. E aí você tem que passar por outras experiências, conhecer outros profissionais, outros métodos, entendeu? Olha só, olha só. Olha a experiência
da Helena Cláudia Mussi. Ela falou o seguinte: eu fazia tratamento como fibromialgia e há 2 anos descobri que tenho lúpus. Os sintomas são bem parecidos, tá vendo? Por isso que eu falo para vocês. Você não pode fazer o autodiagnóstico. Esse é um acontecimento muito sério, pessoal. Então, tenha muita responsabilidade, tá bom? Você precisa ir no médico para ele te avaliar. Ele tem várias ferramentas para avaliar o seu caso específico, como aconteceu com a Helena, por exemplo, entendeu? Então, às vezes a pessoa ela faz esse autodiagnóstico, ela fala: tenho dor no corpo todo, eu tenho fadiga, eu tenho má qualidade do sono, eu tenho, sei lá, um intestino irritável, enfim. E aí ela começa a ligar várias informações que ela vê na internet, ela fala: então tenho fibromialgia. E e aí ela fica por isso mesmo. Só que depois, possivelmente, ela pode descobrir que tem outra doença, que ela poderia tratar essa outra doença com alguns medicamentos. E aí a doença não vai avançar tanto, ela vai conseguir cuidar, entendeu? Então você precisa ter esse acompanhamento profissional, tá? Como foi o exemplo aqui que a Helena deu. Obrigado pela contribuição, Helena. É super importante fazer esse acompanhamento. O Pilates é bom para fibromialgia? Quem perguntou foi a Regina Elania. Regina Elania. Muitos profissionais recomendam o Pilates, tá? Eu não recomendo, tá bom? Pilates é uma excelente modalidade, excelente estratégia para exercício físico, para melhorar a qualidade de vida, mas para pessoas que têm fibromialgia, o professor não recomenda particularmente. Se você quiser testar, coloque em prática, fecha aí um pacote em algum local e vê se para você funciona, tá? A Mani Gomes falou: movimentar-se é um dos principais caminhos de amenizar as dores. O alongamento, então, nem se fala. Exatamente isso. O movimento, ele vai te trazer liberdade. Precisa, tá, pessoal? Senão você enferruja, vamos dizer assim. E aí o alongamento, ele vai te trazer esse relaxamento, melhora a sua postura. Então, de forma geral, ele vai te ajudar também, tá bom? É um combo, né? São várias ferramentas. A Zélia Souza perguntou o seguinte: professor, você recomenda o yoga? Eu não recomendo, tá? O yoga tem vários métodos, vamos dizer assim, tá? Tem tipos diferentes de yoga. Mas, assim, de forma geral, eu não recomendo. O que eu recomendo é a meditação. Então, se você nunca tentou meditação, eu recomendo que você faça. Principalmente quem tem dificuldade em dormir. A meditação vai ajudar bastante. Mas não só isso. Ajuda na questão das suas dores também, tá bom? Por que você não recomenda o Pilates? Poxa, é um assunto bem. Elaborar essa resposta, ela é bem longa, eu já elaborei várias vezes aqui. Mas, de forma geral, eu vou ser mais objetivo para a gente tentar abordar outras perguntas que eu acabo não conseguindo responder, né? Por que eu não recomendo? Primeiro, porque ele é coletivo, não é individual. O que seria isso? Coletivo é uma aula que é montada para vários tipos de pessoas, entendeu? Essa aula não foi montada pensando em você, pensando na sua necessidade específica. Por exemplo, a natação, mesma coisa. A hidroginástica, mesma coisa. Tem uma característica de aula coletiva, tá bom? Esse é um dos pontos. Outro ponto é que é utilizado muito exercício com peso corporal, que se chama, dentro do exercício físico, vamos dizer assim, cadeia cinética fechada. Tem cadeia cinética fechada, tem cadeia cinética aberta. Então, dificilmente você consegue controlar a intensidade quando utiliza exercício de cadeia cinética fechada, exercício com peso corporal. Dá para adaptar? Dá. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você faça uma elevação pélvica, que é um exercício que você deita olhando para o teto, barriga para cima, e você fica tirando a bunda do chão e levantando, elevação pélvica. Se você faz com os dois pés, o exercício fica com nível de dificuldade de 0 a 10, 5, por exemplo. Se você faz o mesmo exercício apenas com o pé apoiado, que é unilateral, ao invés de deixar os dois pés, você vai deixar apenas um, o nível de dificuldade desse exercício, ele sobe para 8, por exemplo, entendeu? Se você faz esse mesmo exercício unilateral, mas você coloca um pezinho ali no meio da cintura, do quadril, aí o nível do exercício sobe para 10. Então, só um exemplo. Dá para controlar? Dá, mas você tem poucas opções, entendeu? E tem outras questões também que estão envolvidas,
dentro dessa prática que eu acabo não recomendando, tá bom? Mas assim, é só uma opinião minha. Se você não está de acordo com essa opinião, o que você deve fazer? Você deve testar, tá? Então testa, se funcionar para você, show de bola. Se não funcionar, tudo bem, você pelo menos tentou e aí depois você busca uma outra estratégia posteriormente. De 10 pessoas que chegam para começar um tratamento comigo, né, para ser minha aluna, começar uma consultoria, de 10 que tentaram Pilates, dificilmente uma vai falar assim que teve um bom resultado e não conseguiu dar continuidade, entendeu? Então, o próprio campo de batalha, eu costumo dizer que é a prática diária das pessoas que têm fibromialgia, as próprias pessoas que vêm e me falam isso diariamente, todo mês, na verdade, né? Porque sempre quando eu abro turma nova, eu faço uma nova avaliação e eu pergunto para as pessoas: o que você já tentou? O que você já fez? Aí eu morei, já fiz Pilates e tal, mas não deu muito certo, entendeu? Para mim não funcionou. Então, de 10, vamos supor que 9 não tem bons resultados, uma teve, uma, duas, e olha lá. Então, assim, são acontecimentos que estão ocorrendo agora, nesse exato momento, com pessoas reais, pessoas que têm fibromialgia, que me traz esse número mensalmente, todo mês eu recebo, entendeu? E aí, além disso, tem esses outros porquês. Professor, como você sabe disso? Como você tem embasamento para falar sobre esse assunto? Porque eu já atuei nessa área, eu fiz estágio na área de Pilates, eu já fiz treinamento, e esse mundo do exercício físico, a gente conhece um pouco de cada área, né? Acaba conhecendo, não domina com profundidade o assunto específico, porque não é interessante. Por exemplo, se me perguntar de futebol, preparação física, eu não vou saber desse assunto com tanta profundidade, eu vou saber superficialmente, porque para mim não é interessante, então eu acabo não estudando, entendeu? Eu estudo o que eu gosto e o que eu utilizo no meu dia a dia de trabalho, entendeu? Então, na faculdade de educação física, a gente tem que passar por várias áreas: área de atletismo, área escolar, a musculação é uma prática que a gente passa também, quase todos os profissionais, pelo menos os que fazem bacharelado, têm que passar por essa experiência, tem a matéria, né? Enfim, então a gente acaba tendo conhecimento um pouco de cada. O yoga, ele é muito parecido, não é parecido com o Pilates, mas se você parar para avaliar, é a mesma coisa, tá? As posições do yoga, elas não são tão favoráveis, eu não sou a favor, entendeu? E a mesma coisa, a maioria dos exercícios são exercícios com peso corporal, então não dá muito certo, a gente não consegue controlar as variedades, a intensidade na articulação, acaba sobrecarregando muito, então por isso que eu não recomendo também, entendeu? Você não consegue controlar, entendeu? Porque assim, ó, a prática do exercício físico resistido, supervisionado, vamos dizer assim, aquele que, por exemplo, eu monto uma programação para você, uma ficha, eu falo, ó, você vai seguir essa ficha por um período, chama periodização. Você faz uma periodização daquele planejamento, entendeu? Pode ser um planejamento mensal, pode ser um planejamento trimestral, pode ser um planejamento semestral, pode ser um planejamento anual, entendeu? Então você monta um planejamento com base na literatura. A literatura ela te dá uma base ali. Ela fala, ó, já foi estudado isso, então você pode utilizar assim, assim, assado. Tudo são testes que foram feitos com pessoas, entendeu? E tudo isso é documentado. Então, quando você tem essa opção de planilha de programa de exercício, por exemplo, você consegue controlar. Quando chega uma pessoa iniciante, o que deve ser feito? Deve ser feito assim. E depois que acabar esse período que foi programado, qual é o próximo passo? O próximo passo é esse. E depois, qual é o próximo passo? É esse. E se essa pessoa tem uma condromalácia patelar? Se ela tem uma condromalácia patelar, a gente precisa utilizar essas estratégias. Por exemplo, fortalecer glúteo máximo, fortalecer glúteo médio, fortalecer quadríceps, melhorar a flexibilidade posterior de coxa. Enfim, tem um monte de variáveis. E aí, depois que faz isso, e aí, qual que é o próximo que a gente pode utilizar? Quando que eu aumento a intensidade? Quando que eu diminuo? Quando que eu aumento o volume, que é a quantidade? Quando que eu diminuo? Quais são os dias que eu preciso descansar? Qual o intervalo que você faz entre um exercício e outro? Então, tem todas essas variáveis, entendeu? Agora, o que você vai ter de variável no yoga, por exemplo? Não tem, entendeu? Olha só a diferença. Então, é tipo assim, é tipo você fazer uma ceia de Natal, fazer um banquete assim de comidas.
utilizando somente água e óleo, entendeu? É como se fosse o yoga. E a outra opção que você tem, você vai usar água, óleo, sal, você vai ter todas as ferramentas que você poderia ter ali na cozinha, então você vai conseguir variar, entendeu? Vai ficar mais fácil, a comida vai ficar mais gostosa. Então, mais ou menos assim, entendeu? É mais ou menos assim. Vai para a guerra, é como se fosse ir para a guerra com um martelo. Agora o outro não, o outro tem uma arma, tem uma faca, tem tudo, entendeu? Tem bomba, tem, sei lá, bússola, GPS, todas as ferramentas. Então você tem mais opções de ferramenta. A probabilidade de você ter mais sucesso no processo, ela vai ser muito maior. Né? Mais ou menos assim, tá? A massoterapia é indicado para ajudar na melhora da fibromialgia? É indicado sim, tá bom? Ajuda bastante. Que a gente pode considerar como massoterapia miofascial, né? Ah, professor, mas e aí? Eu faço só massoterapia, vai me ajudar? Não. É um dos pilares. É um complementar, tá bom? É um complementar. Aí você tem que juntar com outras questões. Aí vai depender, cada caso é um caso. Ó, a Sueli, ela falou o seguinte, né? Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Descobri a fibromialgia desde 2015 e até então não tenho um dia sem dor, apesar de trabalhar muito o meu psicológico. Tem algum remédio? É o que eu acabei de falar, entendeu? Tem vários pilares que precisam estar alinhados para você ter sucesso na qualidade de vida dentro do seu tratamento, entendeu? Poxa, trabalhar muito o seu psicológico é importante? É super importante, mas somente isso vai te ajudar? Na maioria dos casos, não, entendeu? É que a Sueli não, eu não conheço a Sueli, ela não falou, não passou mais informações aqui, né? Ela só escreveu isso mesmo. Mas assim, o que você precisa verificar? Você pratica exercício físico ou está sedentário? Você, como está a sua postura no dia a dia? Como que é o seu ambiente de trabalho? Tipo assim, você trabalha sentada ou trabalha em pé? Você faz muitos movimentos repetitivos? Como está os seus relacionamentos, tanto no trabalho como em casa, enfim, no seu ambiente do dia a dia? Que mais? A sua alimentação, como que está? Você tem alguma outra doença associada, além da fibromialgia, que foi o diagnóstico que você recebeu? Entendeu? Então, tudo isso, quantas horas por noite você está dormindo? Tudo isso precisa ser verificado. Se você ficar refém somente, não estou desmerecendo, mas somente essa questão de trabalhar o psicológico, dificilmente você vai ter sucesso no seu tratamento, entendeu? Esse é um dos pilares super importantes. Para algumas pessoas, você precisa dar uma atenção maior nesse ponto, para outras não, nem tanto. É super importante, mas você precisa também trabalhar os outros pontos, tá? Então, se você ficar refém somente desse processo, você não vai ter resultado mesmo, tá? Vai passar dias e dias, vai ser em vão, entendeu? Já vi publicação sua, sou sua fã. Obrigado, fico muito feliz. Vou começar a pedalar. Pedalar para melhorar a fibromialgia. Ajuda? É um exercício aeróbio, né? Se você buscar. Quando a gente. Vai lá no Google Acadêmico, por exemplo, tá? Uma forma mais simples de vocês conseguirem consultar artigo científico. Se você colocar lá, tratamento para fibromialgia com exercício físico para tratar a fibromialgia, e aí você vai achar artigos científicos e você vai encontrar as referências, né, estudos que foram feitos, tá bom? O que você mais vai encontrar é a recomendação do próprio exercício físico. O exercício físico resistido, que é exercício de fortalecimento, né, reforço muscular, e o exercício aeróbio, entendeu? Só que é aquilo, né? Quem falou foi a Dor Cacebalho. Se você fizer somente o exercício aeróbio, que no seu caso é o pedal, provavelmente você não vai ter uma evolução positiva na sua qualidade de vida. Talvez você pode ficar até com mais dor, entendeu? Praticar somente a pedalada, possivelmente
pode te deixar com mais dor, tá bom? Ah, professor, mas eu faço e estou me sentindo bem. Tudo bem, agora, mas ao longo dos dias, isso vai se acumulando, seu corpo ele vai ali sofrendo, vai sobrecarregando, e aí pode acontecer de você entrar numa crise de fibromialgia e você ficar com mais dor. Então, ao invés, o exercício ele vai fazer o efeito contrário. Ao invés de ele te trazer benefícios, você vai ter como resultado malefícios, né? Você vai começar a sentir dor, entendeu? Então, seu corpo precisa estar preparado, pensando numa questão muscular, para poder fazer simples pedalada, simples caminhada, simples atividades do dia a dia. Se essas articulações, seu corpo de uma forma geral não está preparado, você pode sobrecarregar, desgastar as suas estruturas aos poucos, com o tempo. E aí vai chegar um determinado momento que esse sinal de alerta ele vai aumentando, 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 ele começa pequenininho, ele vai aumentando, 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 pum, explode, e aí você entra em crise, e aí fica mais difícil recuperar, entendeu? Então toma muito cuidado. Professor, você recomenda que eu faça? Eu recomendo. Só que além disso, você precisa também programar uma estratégia para você fazer reforço muscular, tá? Para pensar, quando você sobe numa bicicleta, você está sentado, certo? Tudo bem. É confortável? De certa forma é confortável. Quais são as articulações que mais se movimentam ali na hora que você faz o pedal? É a articulação do joelho, que você tem que fazer força para esticar o joelho, para estender o joelho, e a articulação do quadril. Você faz uma extensão e flexão do quadril, extensão e flexão do quadril, né? O movimento. Então você flexiona. Como que eu poderia explicar para vocês? Você flexiona e estende a perna, estica e puxa, estica e puxa o joelho, né? Acho que assim fica mais fácil. Então, aqueles músculos precisam ter força de resistência e força mesmo, para poder te ajudar a fazer muitas contrações musculares sem sobrecarregar tanto a sua articulação, sem desgastar a articulação. Se você não tem essa estrutura preparada, você pode acabar sobrecarregando a articulação, entendeu? E quando você está em cima de uma bike, por exemplo, se você relaxar o corpo total, você cai de lado, você cai para frente. Então, pensa você segurando no guidão da bike com as duas mãos e sentada nela. Você não tem que contrair a musculatura das costas, tipo, para manter a sua postura? Se você relaxar a musculatura do seu tronco, você cai para frente. Então, é muito solicitado na musculatura da lombar. Se você está com a lombar fraca, você vai sobrecarregar, vai começar a sentir dor, entendeu? Então, essa é a importância de você fazer exercício também. Porque se você faz 15 minutos de pedal e não tem a musculatura preparada, a musculatura paravertebrais da sua coluna, os multífidos, né, que é o músculo da coluna ali, a parte central, a lombar, quadrado lombar. Se os músculos do seu ombro não é forte, porque você tem que ficar segurando no guidão, e geralmente se for bike de rua, né, vai ter buraco, você tem que ficar movimentando para um lado para o outro, vai ter lombada, enfim, então vai ficar dando tranco. Esse tranco vai sobrecarregar a sua estrutura do ombro, então você vai sentir dor no ombro, vai sentir dor nas costas e dor no pescoço, possivelmente, entendeu? Por quê? Por causa desses solavancos, vamos dizer assim, e por conta dessa contração isométrica que você tem que fazer para conduzir ali a bicicleta, para deixar ela ali paradinha na posição que você quer. Ou seja, uma posição reta, ou seja, uma posição de virar para a esquerda, virar para a direita, enfim. Então, vai solicitar muito da sua musculatura, porque ela vai ter que ficar contraída, entendeu? Se você não contrair, você cai de lado, você cai para frente, cai para trás, sei lá, você vai perder o controle da situação. Então, basicamente é isso. Agora, quando é uma bike, tipo bike de academia, ou bike que você tem em casa, aí é um pouco menos agressivo, vamos dizer assim, entendeu? Um pouco menos agressivo, porque você vai ficar ali na posição e aí você só pedala, né? Então, acaba sobrecarregando um pouco menos, tá bom? É mais desafiador, né? A bike de rua. É muito mais desafiador e acaba solicitando mais do seu corpo. A Edilene Merlin Gotardi Costa, ela falou o seguinte: eu fico com mais dores pedalando. Olha só, tá vendo? É o que eu falei aqui para vocês, né? E aí ela tá afirmando exatamente o que eu falei. Possivelmente, Edilene, você não está preparada, né? O seu corpo não está apto
para você fazer esse exercício. Então, precisa entender, né, fazer uma avaliação, preparar o seu corpo e depois fazer o exercício de pedal. Professor, quer dizer que eu não posso fazer? Não. O que a gente pode avaliar também é quanto tempo você faz o pedal, que aí você fica com dor. Professor, eu costumo fazer 1 hora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Vamos reduzir 50%. Faz 30 minutos e verifica como seu corpo vai reagir. Essa é uma das opções, entendeu? Então, talvez, o que eu vejo que muitas pessoas erram é no volume. A quantidade de tempo que você executa aquele exercício. Se você reduzir o tempo, você pode sim conseguir praticar sem ficar com tanta dor, entendeu? Então, tenta ir reduzindo até você encontrar uma quantidade que o seu corpo não vai sofrer tanto posteriormente. Quando você está praticando o exercício ali, a adrenalina está sendo liberada, o sangue está quente, você não sente, né? Você está bem, e aí você começa a se empolgar e continua fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Mas depois, pós-exercício, 24 horas depois, 48, até 72 horas, que é uma faixa aí, uma média que o corpo precisa para recuperar, aí você vai sentir essas dores, entendeu? Então, você pode fazer um teste assim, sozinha, né? Tentando diminuir o tempo, tá bom? Eu não sei se você pega muita subida, descida, como que é o local aí que você faz, mas se tiver muita subida, tenta pegar um terreno que seja mais reto, que aí vai solicitar menos o seu corpo, você vai acabar sobrecarregando menos a musculatura e o corpo, de uma forma geral, tá? E levar em consideração todas as informações que eu já passei aqui, né? Que precisam ser verificadas. E a bicicleta ergométrica é uma excelente estratégia que você pode utilizar, tá? É muito boa. Estou indo para o trabalho pedalando, que legal. Une o útil ao agradável, né? Toma muito cuidado para quem utiliza o caminho do trabalho, né, para fazer exercício físico. Cuidado com o tipo de vestimenta que você usa e se você usa bolsa, mala, sei lá, mochila, tenta deixá-la o mais vazia possível, tá? Para não sobrecarregar a sua coluna, tá bom? Usar tênis, uma roupa confortável aí também é muito importante. Se você está indo de sapato, alguma coisa assim, tenta evitar, tá bom? E não esqueça da água também para hidratar o corpo. Fazer pequenas pausas e beber água. Sou de São Paulo, tenho 44 anos, trabalho sentado o dia todo, sou supervisora de vendas, faço tratamento de quiropraxia e acupuntura. Muito bom quiropraxia e acupuntura. E aí, além disso, né, você falou que cuida da questão psicológica. Foi a Sueli Rios, não foi? Deixa eu dar uma olhada aqui, que são muitas mensagens. É ela mesma. Então, para fechar com chave de ouro, né, e você verificar se você conseguir evolução através da junção de todas essas técnicas que você está utilizando, eu recomendo para você incluir o exercício físico aí na sua semana, tá bom? Semanalmente. Então, coloque em prática aí, depois você me fala como que foi, tá bom, Sueli? Muito obrigado pela participação de todos, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, professor Thiago, e até a próxima.